Graças a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus para Jesus falar conosco nessa noite através da palavra dele. Hoje é o segundo dia da campanha. Graças a Deus, prosperidade de ouro e libertação. Glória a Jesus. Eu tenho certeza que o meu Jesus, glória a Deus, Ele faz milagre. E Ele está aqui pronto para fazer milagre. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus disse: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está lançando um convite: vinde a mim, enfermo, vinde a mim, oprimidos, vinde a mim, glória a Deus, todos perturbados, todos doentes. Ele curará, Ele resolverá vossas causas, Ele te aliviará, Ele te libertará e te salvará. Mas tem que vir a Ele. E aonde você vai encontrar Ele? É aqui na casa dele. No Evangelho de Lucas ele disse: está escrito, a minha casa é casa de oração. Então nós reunimos aqui para orar e buscar a Ele. Então é aqui que é o lugar onde Ele está. Lá de frente à sua televisão você não vai encontrar Jesus. De frente, glória a Deus, o seu celular, você vem navegando ali na internet, você não vai encontrar Jesus. Glória a Deus. No bar, bebendo, fumando, jogando, você não vai encontrar Jesus. Nas drogas, você não vai encontrar Jesus. Dentro do candomblé, do centro espírita, você não vai encontrar Jesus. Jesus está na casa dele. A minha casa é casa de oração. É aqui que ele está. Glória a Deus. Na pessoa bendita de Jesus, eu garanto que aquele que viu oprimido aqui vai ser liberto. O que viu enfermo vai ser curado. Porque, glória a Deus, eu tenho visto grandes obras que ele tem feito, e ele é o mesmo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 16 também. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16. É a leitura da palavra de Deus essa noite, para Deus falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Encontrar, irmãos? Amém. Diz assim: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores moradores daquela cidade. Esta, seguindo a Paulo e a nós, glória a Deus, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, um certo dia, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os lançaram e os levaram à praça, e a presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, glória a Deus, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Aleluia, amém. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Deus, acabamos de ler a sua palavra, papai. Fala conosco nesta noite, através da sua poderosa palavra.
Coloca, Deus, a sua mensagem na minha boca, em nome de Jesus. Bate palmas e dá glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, eu vou dizer, você está vendo aqui a igreja? Pouca pessoa, né? Mas eu acho bom pregar aqui, sabe? Glória a Deus, aleluia. Eu fui pregar numa igreja, tinha bastante gente, uma igreja de bastante gente. O pastor lá também, ele era do ministério onde eu congregava. Mas pensa, uma igreja cheia, mas morta. Meu Deus. E o pastor lá é homem de Deus, mas uma igreja fria. Eu preguei, meus irmãos, parece que eu estava sentindo um peso de não sei quantos sacos de cimento em cima de mim. Eu esforcei, mas ainda bem que hoje o pastor mandou a mensagem para mim e disse: irmão, mas o culto ontem estava uma bênção, né? Quer dizer, eu creio que a mensagem que eu preguei falou, a oração que eu fiz, Deus fez alguma coisa. Aleluia, porque ele pôde perceber, e ele é homem de Deus. Glória a Deus, amém. Aqui às vezes nós estamos em uma, duas pessoas, 4, 6, às vezes vem mais, mas aqui eu sinto a presença de Deus, os irmãos despertados, os irmãos avivados. Aleluia. Uma certa pessoa comentou no canal da igreja para mim, dizendo assim: nossa, copiou a igreja Deus é Amor na maior cara dura. Eu respondi para a pessoa assim: o filho aprende e faz o que ele aprende do pai. Eu aceitei Jesus lá, congreguei 28 anos lá. Meu pai na fé foi o saudoso Davi Miranda, que Deus recolheu. Então eu aprendi o que ele ensinou. Se eu aprendi o que ele ensinou, eu vou fazer o quê? O que ele me ensinou. Quando eu aceitei Jesus, eu nem sabia o que era ser crente. Jesus, e uma senhora da Assembleia de Deus me chamava todo dia para mim na igreja. Eu falava: um dia eu vou, e eu passava na porta da igreja dela todo dia. Eu acho que é plano de Deus. Deus nunca deixou que eu fosse. E um dia eu passando na porta na rua mesmo, que passa na porta da igreja dela, eu olhei assim, nunca tinha visto aquilo ali. Eu acho que tinha ido para lá naquele tempo, naqueles dias lá. Olhei assim: igreja pentecostal, Deus e amor. Eu olhei e apontei desse jeito para ela: um dia eu vou vir aqui. E um dia eu fui. No segundo dia que eu fui, eu aceitei Jesus. Por isso que eu não gosto de insistir para a pessoa aceitar Jesus, porque quando Deus tem que fazer uma obra, Deus faz. A mensagem ela é, meus irmãos, distribuída claramente, não há dúvida. Não foi preciso ninguém insistir comigo para me aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus sem saber o que era prova com Deus, porque eu não sabia o que era ser crente. Lá dentro da igreja eu fiz prova com Deus e fui respondido lá na hora. Aleluia, Jesus. Pastor está lá: quem hoje nessa noite vai aceitar Jesus? Levanta a sua mão. E a igreja pegando fogo, estava cheia, mas pensa numa igreja avivada. Ei, aquela igreja daqueles anos era outra coisa. E tal, quem vai aceitar Jesus? E estava lá eu, meu saudoso pai e minha irmã. Eu falei para Jesus: não, Jesus, ó, se o Senhor fazer com que o meu pai te aceita, aí eu te aceito, porque a minha mãe não gostava de crente, meu pai era católico, roxo, a minha irmã tudo é católico, eu era católico. Acabei de falar com Jesus ali no pensamento, meu pai levanta a mão. Aí a igreja ferveu mesmo, né, irmã? Ela já sabe. Aí a igreja ferveu e palma, e glória a Deus, e tá. E eu olhei de um lado, olhei do outro, olhei para minha irmã lá. Falei: não, Jesus, não. Se a minha irmã te aceitar, aí sim, aí eu te aceito. Acabei de falar, minha irmã levanta a mão lá. Assim, eu olhei de um lado, olhei do outro, falei assim: ixi, agora lascou, agora é eu mesmo, Jesus. Agora é eu mesmo. E aí o pastor falou: tem mais alguém que aceitar Jesus? Aí lá vai eu. Aí vem aqui, irmãos, pensa na igreja que pegou fogo naquele dia. Glória a Deus. E ainda naquela noite uma
pessoa desviada reconciliou com Jesus também. 4 almas aceitou Jesus. Glória a Deus, para a glória de Deus. Meu pai teve uns vendavais na vida, glória a Deus, mas morreu 30 dias antes de partir para o Senhor. Ele reconciliou com Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então não insiste para a pessoa aceitar Jesus por isso, a não ser como aconteceu alguma vez, o Senhor me mandou insistir. Aí sim, do contrário, eu não insisto. Quer aceitar Jesus? Quer? Tem alguém hoje que quer entregar sua vida para Jesus? Não tem ninguém? Desviado, quer reconciliar com Jesus? Tem alguém que hoje, porventura? Também não tem? Que Deus abençoe. Se for da vontade dele, Ele te dá outra oportunidade. Morreu a história. Não insiste. Tem igreja que você vai, que eu fui lá, a pessoa fica assim: vamos lá, aceitar Jesus hoje. Fica te... me deu vontade, me dá vontade de nunca mais voltar lá. Como não voltei? Glória a Deus, amém? Então é desse jeito. Graças a Deus. Irmãos, a Bíblia, onde nós lemos aqui, fala da história de uma menina chamada Lídia. Um fato acontecido. Essa menina, a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação. E ela, meus irmãos, através das adivinhações que ela tinha, ela trazia grandes lucros aos seus senhores, que moravam, meus irmãos, ali na cidade, aleluia, onde ela residia. Graças a Deus. E a palavra de Deus revela que com as adivinhações que ela tinha ali na região de Macedônia, com os seus senhores, sempre ela estava ali fazendo as suas adivinhações e ganhando lucro para a cidade. Eu vejo a cidade, uma cidadezinha pequena, sem recursos para viver. Então aquela moça era ali uma fonte para eles. E Paulo e Silas vão pregar a palavra ali, guiados, ordenados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo e Silas estavam ali, meus irmãos, algumas vezes, alguns dias ele esteve ali, pregando a palavra de Deus, ensinando. A Bíblia diz que o escritor que escreveu aqui o livro de Atos Apóstolos, que foi o mesmo Lucas, a Bíblia diz, meus irmãos, ele dizendo aqui, o Lucas: indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Lucas aqui escreve dizendo que eles iam para a oração, e aquela menina começou a falar às pessoas que estavam em volta de Paulo e Silas, ouvindo as mensagens, as pregações que ele fazia. Dizia: olha, estes homens que vos anunciam, glória a Deus, esse evangelho, verdadeiramente eles são filhos do Deus Altíssimo, são servos de Deus Altíssimo. Aleluias. E a Bíblia diz que isso aconteceu por várias vezes. Mas chegou um dia, Paulo irou-se, porque aquela menina já estava sendo uma perturbação no caminho dele. Aonde Paulo e Silas iam, estava aquela menina falando aqui: olha, estes homens que vos anunciam esse evangelho, verdadeiramente eles são os servos do Deus Altíssimo. Um dia Paulo, irritado com aquilo, virou para ela e falou ao espírito imundo que ela usava, dizendo: espírito imundo, em nome do Senhor Jesus, sai dela. A Bíblia diz que aquele espírito imundo saiu daquela menina naquele momento. E aí pronto, irmãos, a menina não tinha mais adivinhação, acabou a adivinhação. Aquele espírito do diabo que trazia aquelas adivinhações para a menina saíram, porque com o poder de Jesus, com o poder de nosso Deus, não há demônio que resista. E Jesus diz em Marcos 16, aleluia, ali no verso 16 a seguir, ele diz: eis que vos dou poder, verso 17, para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Nós temos esta autoridade do Senhor. Quando o crente vive com a vida no altar, quando o crente vive em oração, em jejum, em santificação a Deus, em vigilância, Deus derrama sobre ele esse poder. Deus
irmãos, a Bíblia diz que agora acabou o lucro daquele povo, daquela cidade. Então, meus irmãos, quando eles viram que não tinha mais jeito deles ganhar dinheiro, eles se enfureceram. Satanás, que saiu da vida daquela menina, agora entrou na vida daqueles homens, daqueles moradores daquela cidade. Pegaram ali Paulo e Silas, levaram, meus irmãos, para fora, apresentaram aos magistrados e diz: olha, estes homens aqui, veio nos apresentar, nos ensinar um costume que nós não conhecemos. Glória a Deus, e nem nos é lícito, segundo Deus deles, que façamos, que obedecemos. E ele tem perturbado a nossa cidade, fez com que nós perdêssemos o nosso meio de vida, de lucro, expulsou o espírito de adivinhação que tinha na Lídia, a qual nos dava condições aqui na nossa cidade, nos dava mantimento. Aleluia. E quer impor sobre nós esses costumes deles. Aos magistrados pegou, mandou açoitar Paulo e Silas. Depois de açoitado bastante Paulo e Silas, pegaram eles e lançaram na prisão. Era costume dos judeus, irmãos, naquele tempo, quando pegasse uma pessoa em um certo erro, em um certo crime, dar-lhe 40 açoites. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui nesse caso de Paulo e Silas aqui, glória a Deus, a Bíblia não menciona quantos açoites eles vieram a receber. Glória a Deus, mas aqui eram costumes, glória a Deus, romanos. Glória a Deus. E os romanos, eles pegavam um pau, amarravam ali, aquele que nós chamamos de chicote, amarravam no pau ali, faziam um chicote, e era assim que eles espancavam os homens daquela época, que viessem violentar as leis dele. Sempre eles amarravam nas pontas do chicote ali, umas giletes, umas coisas assim, que viesse fazer mais danos ao corpo da pessoa, ferir, cortar, chegava muitas vezes até sangrar. Aleluia. A Bíblia revela que Paulo e Silas, aí depois de ter açoitados, eles foram lançados na prisão, irmãos, e eles estavam presos ali, amarrados de pés e mãos, para não fugir, porque eles sabiam da história da igreja, dos irmãos, sabiam que Deus operava, que Deus soltava, que Deus fazia algo no meio deles. Aleluia. Glória a Deus. Por isso eles amarraram Paulo e Silas, para não ter perigo deles fugirem, deles escaparem. E ainda disse ao carcereiro: olha, guarda ele, guarde eles, mantenha na prisão, bem guardados, bem seguro, não deixe escapar. Glória a Deus. Aleluia. No livro de 1 Samuel, irmãos, no capítulo 28, no verso 7, nós vamos deparar com a história ali que vai mostrar a vida de Saul. Depois de Saul ter perdido o Espírito Santo de Deus, depois de Saul ter perdido a presença de Deus na sua vida, ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. E ao ele ser atormentado por esse espírito maligno, meus irmãos, ele consultava a Deus, ele falava com Deus, e Deus mais não respondia. E ele ia para uma guerra, e ele queria saber de Deus se ele poderia ir ou não, se Deus ia ser com ele na guerra ou não. Como que Deus iria ser com ele, sendo que tudo que Deus mandara ele fazer, ele era desobediente, ele não dava queda, ele não fazia conforme o que Deus lhe ordenava. Aleluia, Jesus. Então aqui em meio desespero, Saul consulta uma feiticeira. Glória a Deus. Eu estou dando essa referência aos irmãos, para os irmãos verem. Saul consulta uma feiticeira, para os irmãos verem entender que o mesmo espírito que estava em Lídia era o mesmo espírito que usa um feiticeiro ou que usa uma feiticeira. Aleluia. Era o mesmo espírito que estava usando Lídia para poder, meus irmãos, adivinhar
e trazer lucros para aquela cidade. Podemos ter aqui a confirmação de que realmente, verdadeiramente, não existia nada de Deus na vida de Lídia. Glória a Deus, a não ser a partir do momento em que Paulo e Silas chegam ali e expulsam aquele demônio. Ela também aceita Jesus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ali agora ela passa a servir o Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho, onde ele chega, existe cura. O verdadeiro evangelho, onde ele chega, existe libertação. O verdadeiro evangelho, onde ele chega, meus irmãos, existe salvação de almas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Glória a Deus. Jesus não veio aqui morrer na cruz do Calvário para dar riquezas para ninguém, não. Glória a Deus. O único objetivo que levou Jesus sair do trono ao lado do Pai, vir aqui padecer sem merecer, tomando o nosso lugar, porque fomos nós que pecamos, fomos nós que transgredimos contra Deus, foram nós que pecamos contra o Senhor. Então na lei, meus irmãos, mostra que todos aqueles transgressores, todos aqueles que transgrediam contra a lei, eles eram chamados de maldito e era pregado na cruz. Todos que eram pregados na cruz eram chamados de maldito, e Jesus, meus irmãos, tomou o nosso lugar, sendo ele pregado na cruz, se tornando maldito, para nos dar o direito de salvação, para nos dar o direito de perdão, para nos dar o direito de vida eterna. Somente nós arrepender, entregar a nossa vida para Ele, glória a Deus, e Ele vai transformar, perdoar os nossos pecados, e se nós permanecer, vai nos dar o direito de vida eterna. Ele se fez maldito por nós. Fomos nós que transgredimos, não fomos ele. Glória a Deus. Mas ele veio pagar a culpa por nós. Então o verdadeiro evangelho, quando ele chega, tem sinais, irmãos. Quando você vê um evangelho que não tem sinais, quando você vê um evangelho que não tem, meus irmãos, libertação, quando você vê um evangelho que não tem renovo do Espírito Santo, não tem batismo do Espírito Santo, não tem os dons espirituais registrados por Paulo em Coríntio, pode saber que aquele não é um verdadeiro evangelho. Tem algo errado, você tem que procurar, você tem que olhar, meus irmãos, você tem que examinar e ver onde está o erro e procurar o verdadeiro evangelho de Jesus. Aleluia, Deus. Nós vivemos em um tempo que, se nós estamos dentro do arrebatamento, Cristo vai tirar a sua igreja a qualquer momento. Nós já estamos com o pé dentro do arrebatamento. Muitos não estão dando crédito, muitos não estão acreditando, muitos continuam pecando. Igrejas, pessoas que abrem igrejas aí somente, glória a Deus, com o pensamento de lucrar, não tem nenhum desejo, glória a Deus, não tem nenhuma intenção de pregar verdadeiramente o evangelho, não tem nenhuma intenção de ganhar as almas para o reino do céu, dos céus. O negócio dele é encher bolso. Glória a Deus. Por isso deixa a igreja no pecado, deixa a irmandade no pecado, deixa o povo no pecado, na vaidade, deixa a cretalhada de qualquer jeito. Glória a Deus. E Jesus disse: eu castigo e repreendo todo quanto amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o pastor ama verdadeiramente a igreja, ele ensina, ele prega doutrina. Quando o pastor ama verdadeiramente os irmãos, a irmandade, as ovelhas, ele repreende a ovelha, ele castiga a ovelha. Glória a Deus, porque ele ama a ovelha, ele prega o verdadeiro evangelho. Ele não quer ver essa ovelha no inferno, ele não quer ver essa ovelha sofrendo nas garras do diabo, não quer ver essa ovelha padecendo igual a maioria aí fora, mesmo dizendo que são crentes, estão sendo torturados por Satanás, estão sendo perturbados por Satanás, estão vivendo depressões, estão vivendo, meus irmãos, com a vida cheia de obra de macumba, de bruxaria. Por quê? Não vive o verdadeiro evangelho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Temos que ter compromisso com Deus, como Paulo e Silas tinham compromisso com Deus. Temos que ter compromisso com o evangelho, como Paulo e Silas tinham compromisso no evangelho de Jesus. Aleluia. O jovem rico, no capítulo, glória a Deus, 10 de Marcos, glória a Deus,
Ele chegou em Jesus e disse: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse: conhece os 10 mandamentos? Ele disse: qual? Amarás a Deus sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Senhor, você conhece desde novinho, desde criança. Tudo bem, Jesus calou. De repente, mestre, falta ainda alguma coisa? Você quer mesmo ser perfeito? Vai e vende tudo quanto tem, distribui aos pobres, vem e segue, e terá um tesouro no céu. Pronto, o homem entristeceu. Por quê? Ele estava com o seu coração voltado ao seu dinheiro, à sua fazenda, o seu gado, a sua riqueza. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ser próspero, não é pecado você ter dinheiro. Pecado é você colocar o seu coração naquilo que tem, na sua riqueza, no seu dinheiro. Aleluia. No capítulo 6 de Mateus, verso 33, Jesus disse: buscai primeiro as coisas do alto. Glória a Deus. Buscai primeiro as coisas de cima, o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. As demais coisas ele acrescentará. Paulo disse: vós só aqui de cima, pensais nas coisas de cima. Glória a Deus. Uma pessoa hoje, a pessoa que é um crente sincero, fiel, o negócio dele é céu, o negócio dele é Jesus, é a palavra. Ele quer orar, ele quer jejuar, ele quer visitar, ele quer, glória a Deus, estar na igreja para orar, ele quer ocupar o seu tempo na casa de Deus. Aleluia. Mas o crente materialista só pensa em ser rico, só pensa, glória a Deus, em enriquecer-se. Glória a Deus. É os tais que abrem ministério com a intenção de enriquecer, com a intenção de ter vida boa, comprar casa em Miami, comprar casa em apartamento em Paris, glória a Deus, ter uma fazenda cheia de gado, aleluia, glória a Deus, ter avião, ter jato para voar, glória a Deus. O que adianta não ter jato para voar aqui, mas no dia que a igreja for arrebatada, ele não vai poder voar ao encontro do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque não viveu a verdade, porque não pregou a verdade, porque não amou as almas, porque não fez o que a palavra nos exige que fizesse em prol da obra de Deus. Aleluia. Paulo e Silas foi açoitado por expulsar um espírito imundo de uma menina, glória a Deus, que ela era o lucro, ela era a renda daqueles homens ali. Será que nós estamos preparados para isso, irmãos? Para ser torturados, para ser presos, para ser açoitados, até para morrer por Cristo, mas não deixar de falar do Evangelho de Jesus? Aleluia. Não deixar de falar da palavra de Deus? A maioria dos tempos que existe no nosso meio hoje, se começar a perseguição contra os crentes aqui, se começar a perseguir, se começar a matar, a fechar a igreja, a maioria nega Jesus. Aleluia! Aleluia! Porque, irmãos, não tem o mesmo Espírito de Deus que estava na vida de Paulo e Silas. Glória a Deus! Aleluia! Jesus ainda hoje é o mesmo. Ainda hoje ele faz o que ele fez no passado. Ainda hoje ele opera como ele operou no passado. Ele está procurando homem, ele está procurando a mulher que tem a sua vida no altar para ele usar. Muitos querem ser usados, mas quer viver como eles querem. Não, assim Deus não vai te usar. Você tem que ser como Jesus quer. Você tem que encaixar na palavra. Se não encaixar na palavra, não tem como Deus te usar. Glória a Deus. Glória a Deus. O oleiro tem poder na massa, não a massa tem poder no oleiro. Jesus é o oleiro, nós somos a massa, nós somos o barro. Jesus tem poder em nós. Ele que exige como devemos ser. Ele que exige e sabe como vai nos usar. Não nós que sabemos como queremos ser usados, como vamos ser usados e queremos viver, a glória a Deus, como queremos e não como a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Paulo, ele sofreu tanto pelo Evangelho que um certo dia ele falou assim: irmãos, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Quer dizer, os mesmos açoites, ele queria dizer que Cristo teve, ele também passou por eles, as prisões. Quando a Bíblia revela, uma certa vez Paulo foi arrastado de uma cidade para outra, arrastado assim, até que o povo olhou, achou que ele estava morto e deixou, jogando como morto para lá. Os irmãos pegaram ele, glória a Deus, cuidou dele,
Aleluias. Até que ele restabeleceu. Quando ele restabeleceu, melhorou. Lá estava Paulo pregando de novo. Foi preso várias vezes, açoitado, perseguido, apanhou, mas foi fiel até o fim. No fim ele disse: olha, Timóteo, ele falou para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, permaneci fiel, não me dobrei diante das lutas, não me dobrei diante das tentações, não me dobrei diante das oferendas de Satanás. É isso que Deus quer, irmão, que nós sejamos como Paulo, que nós sejamos como Silas, que mesmo que apanhamos, mesmo que sejamos presos, mesmo que sejamos torturados, não viemos nos dobrar diante da luta. Deus quer contar comigo, Deus quer contar com você. Aleluia, amém? Que o Espírito de Deus fale, continue falando no teu coração. Bate palmas e glória a Jesus. Oh, maravilha! Glória a Deus. Ponha de pé, meus irmãos. Ponha de pé. Vamos fazer uma oração. Olhando a labaia, assim calabastou. Louvado seja Deus. Aleluia. Põe a mão na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Vamos falar com Deus. Jesus vai te visitar agora. Aleluia. Jesus vai passar aí agora. Jesus vai tocar em você aí agora. Jesus vai tocar em sua vida aí agora. Ele vai visitar a sua mente, o seu coração. Aleluia. Ele vai visitar a sua casa. Ele vai visitar a sua parentela. Ele vai fazer a obra que você deseja. Clame a Ele. Aleluia. Começa a dizer glória. Glória, 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 glória a Deus. Deus maravilhoso, opera maravilha, Deus, na vida de cada irmão aqui essa noite. Ah, meu Deus, alegre o coração triste. Ah, Deus, fala, meu Pai, com esta pessoa que precisa, meu Deus, ouvir, que precisa ouvir a tua voz. Ah, meu Deus, concede a bênção, concede a vitória agora. Confirma a vitória. Revela, meu teu Espírito Santo, o profundo e o escondido, Senhor. Alecando e decando a laço, tira a vacina e me couva lá na cheira, vai. Eita Deus do mistério, confirma a vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bate palmas e dá glória a Jesus. Oh, maravilha! Glória a Deus. O Espírito de Deus me revela uma pessoa, irmãos. Aleluia. Deus manda dizer para esta pessoa: glória a Deus, se tu continuares neste propósito, aleluias. Se tu continuares nesse propósito, tu verás grandes coisas que vou fazer. E dos teus, diz o Senhor, cuido eu. Não temas, não se preocupe, confie somente, porque o que eu falei de fazer, eu vou fazer. Não se preocupe, faça a minha obra. Faça para mim, que eu vou fazer por você. Aleluia. Que a vitória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me revela uma pessoa. Está preocupada, não
temas, não. Aleluia, não se preocupe. Aleluia. Estou eu cuidando. Não se preocupe, sou eu Deus. Tenho visto a alabaci decando as suas aflições. Decando e decas. Quando tu pensas está só, ninguém está te ouvindo, ninguém está por perto. Alabaci decandanai. Estou eu cuidando de ti. Aleluia. Não se preocupe, porque eu estou no controle. Aleluia. Quem é a pessoa revelada? Que a vitória de Deus receba a sua vitória. Oh, de palmas e da glória a Deus. Aleluia. Deus manda dizer para uma pessoa: glória a Deus, a palavra que eu te der, não temas, mas fale. Aleluia, não temas, não olhe para a postura, não olhe para o tamanho, não olhe, glória a Deus, para a aparência. Aleluia, mas fale. Aquilo que eu te colocar na tua boca, fale e não temas, porque eu irei tratar de tudo aquilo que eu mandar te falar. Eu sou Deus e eu vou fazer cumprir. Aleluia. Cadê a besta? Cadê a pessoa revelada? Receba a tua vitória. Bote palmas e da glória. Bote palmas e da glória. Deus poderoso, glória a Deus, louvado seja Deus, amém? Todos dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bate palmas e dá glória a Jesus. Glória a Jesus.